Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio olhamos para a decisão do BCE tomada pouco antes da gravação deste podcast. Sem surpresas, o Banco Central Europeu voltou a baixar as taxas de juros de referência na zona euro, mas começa a haver pouca margem para reduzir mais. Depois espreitamos o processo do IPO do novo banco, numa altura que os acionistas aprovaram a abertura do capital em bolsa. Venda direta ou IPO, há dois caminhos para o banco e aguarda ainda a luz verde CMVM para o prospecto da operação. Comigo estão a Leonor Mateus Ferreira e o Hugo Neutel. Esta é a Soma dos Dias. A taxa de juros de referência na zona euro vai voltar a cair para 2%. O Banco Central Europeu confirmou na quinta-feira a decisão de avançar com a oitava descida deste ciclo que teve início há um ano. A redução era esperada face à evolução da inflação. Comigo está a Leonor Mateus Ferreira, editora de mercados do Negócios. Olá, Leonor. Olá, Cláudia. O que é que disse Christine Lagarde na conferência de imprensa? Estamos numa boa posição. A resposta mais simples que eu te posso dar foi uma frase repetida várias vezes por Christine Lagarde durante a conferência de imprensa do Banco Central Europeu, a habitual conferência de imprensa que segue ao Conselho em que os governadores decidem sobre taxas de juros, sobre os instrumentos de política monetária, e ela disse várias vezes: estamos numa boa posição. Obviamente que os jornalistas quiseram saber o que é que isto quer dizer. Significa que não vão voltar a cortar juros? Significa que vão fazer uma pausa e retomar? A partir daí, Christine Lagarde não se quis comprometer, o que é relativamente natural, por duas razões. Uma, porque seria esvaziar o que é o trabalho do Conselho, ou seja, o Conselho reúne-se para decidir o que é que vai fazer e não faria sentido ela estar a pré-anunciar o que é que vai ser decidido. E, além disso, quer ter margem para ir recebendo os dados económicos e perceber o que é que faz sentido. O que é que esta frase nos diz? Estamos numa boa posição. Como dizias, estamos a falar de um ciclo de descidas de juros que já leva 8 cortes, num total de 200 pontos base. A taxa de juros de referência, que é aplicável aos depósitos, está em 2%, e esta parece ser um nível em que o Banco Central Europeu se sente confortável. E sente-se confortável também porque a inflação está cada vez mais próxima do que é a meta de 2%. Se te recordas, a inflação na zona euro em maio já ficou em 1,9%. Uma leitura mensal não chega para o BCE dizer: ok, vencemos esta luta, estamos satisfeitos, está bom. Não é assim que funciona, mas o staff do BCE atualizou também as suas projeções de médio prazo, portanto as suas projeções anuais. E estamos a falar de review em baixa, tanto para este ano como para o próximo, em 0,3 pontos percentuais as estimativas de inflação, e estamos a falar de 2% em 2025, depois no próximo ano uma descida abaixo desta barreira dos 2%, mas que é vista como temporária, 1,6% no total do ano, e depois novamente em 2027, aqui em linha com a meta dos 2%. Qual é o problema aqui? E Christine Lagarde diz-nos: estamos quase a concluir um ciclo que foi repleto de choques, e o problema são exatamente esses choques e os riscos que existem. E naturalmente que sem surpresas, o principal risco para o outlook é a guerra comercial, e é o que também a deixa a Christine Lagarde e ao Conselho a querer ter alguma cautela e a querer ter alguma margem para ir navegando o que são as novidades da guerra comercial. A Christine Lagarde dizia: não sabemos qual vai ser o resultado das negociações que estão a decorrer, não sabemos qual é que vai ser o nível de retaliação, e portanto há aqui muita incerteza ainda. Justamente com esta conjuntura atual, incerteza, as tarifas, duas guerras, uma delas da Europa, qual é a margem do Banco Central Europeu? A margem está a ficar cada vez mais reduzida, ou seja,
Christine Lagarde diz-nos isto, estamos próximos do fim deste ciclo. Na realidade isso era já o que era esperado pelos mercados, mas porquê? Porque este corte de 25 pontos base que foi anunciado esta quinta-feira para uma taxa de juros de 2%, como dizias há pouco, era o cenário base dos analistas e dos investidores. Depois deste corte é esperado mais um até o final do ano, na mesma dimensão, 25 pontos base, e portanto já não se esperava que houvesse muito mais cortes daqui para a frente. O que foi surpreendente foi ver Christine Lagarde a ser tão clara de que sim, estamos próximos do fim, preparem-se porque não vai haver assim tantos mais cortes. Até aqui ela tem mantido uma postura muito cautelosa de não querer antecipar o que é que vai acontecer, e o que os analistas nos diziam antes da reunião era que era esperado que ela mantivesse essa postura e que não quisesse sinalizar o que é que iria dizer para a frente. Não foi o que aconteceu. O que acontece é que ela faz estas declarações que, especialmente para quem está habituado a ouvir os banqueiros centrais, eles são muito bons em passarem mensagens para os mercados, e são bastante claras. O que ela nos diz também é que quer que o BCE esteja preparado, porque realmente há muitos riscos. Apesar disso, há muitos riscos não só para a inflação, mas também para a economia, que obviamente são indicadores que estão naturalmente interligados. Em relação ao PIB da zona euro, por exemplo, o staff do BCE manteve aqui a estimativa de crescimento económico para este ano abaixo de 1%, é 0,9%, mas revê em baixa ligeiramente, é 0,1 ponto percentual, mas há aqui este sinal, não é? Esta revisão em baixa no próximo ano para 1,1%. Eu diria que a margem que o BCE terá vai ser aquela que o Trump permitir, porque as decisões de política monetária vão inevitavelmente estar muito associadas à evolução da guerra comercial. E como é que tudo isto se traduz em termos práticos para as famílias, mas também para os mercados? Os mercados, sabes que a reação do mercado, na realidade, a reação imediata, porque como dizias, gravamos pouco tempo depois desta conferência de imprensa, a reação inicial foi positiva. Temos índices acionistas com ganhos, o euro a valorizar, curiosamente os juros da dívida soberana subiram, o que dá aqui alguns sinais de cautela dos investidores sobre a possibilidade de novos cortes nas taxas de juros, mas nos mercados não houve uma reação negativa, foi bastante positiva e mantiveram-se as expectativas de mais um corte até ao final do ano. Para as famílias, o que é que isto quer dizer? Na realidade, uma pausa não é assim não vai ter um impacto assim tão grande, porque este ciclo já estava um bocadinho incorporado no que são as expectativas do mercado e, consequentemente, nas taxas que dizem respeito às famílias. Trocando isto por miúdos. Sim. A Euribor é a principal forma pela qual as decisões que são tomadas em Frankfurt têm impacto direto nas carteiras das famílias. Porque é a taxa, é o indexante que é usado no crédito à habitação, e este indexante opera muito ou evolui muito por antecipação do que são as decisões do BCE. E ainda há relativamente pouco tempo, há poucos dias, falávamos sobre a Euribor a 3 meses ser quebrada em baixo a barreira dos 2%. Portanto, esta evolução já está a ser sentida à medida que são revistas as prestações da casa, não é? O valor que as famílias que têm crédito pagam ao banco, e, portanto, já estava um bocadinho incorporado. Ou seja, uma pausa nas taxas de juros não quer dizer necessariamente que agora as revisões vão parar ou vai haver uma alteração muito significativa na Euribor. Depois,
se na Euribor as famílias estão a beneficiar no crédito da casa deste ciclo de descidas, depois há o outro lado, que é os certificados da Forro têm uma remuneração que é indexada à Euribor a 3 meses. E não nos podemos esquecer que houve uma corrida aos certificados, exatamente pela elevada remuneração que estava a oferecer. Mas que agora rendem muito menos. E que agora rendem muito menos. Portanto, e muita gente agora tem certificados porque muita gente comprou, e quem comprou ainda na série anterior tem um teto máximo mais elevado, não é? Até aos 3,5% mais os prémios de permanência. Quem for comprar agora já não vai conseguir um juro tão atrativo. Esta semana, os acionistas do Novo Banco aprovaram a abertura do capital em bolsa. A venda direta continua a estar em cima da mesa, mas ao mesmo tempo há esta decisão que é mais um passo em direção à oferta pública inicial. Comigo está o Hugo Neutel, coordenador de empresas de negócios. Olá, Hugo. Olá, Cláudia. O que é que isto significa para o Novo Banco? Significa que o Novo Banco quer controlar todo o processo do início ao fim. O Novo Banco, com o IPO e ao mesmo tempo que negocia a venda direta, e já vamos a esses detalhes, tem 2 vias abertas para o futuro, digamos assim. E, portanto, aquilo que na prática os acionistas fizeram foi retirar o último obstáculo interno ao IPO, à oferta pública inicial. Ou seja, antes os estatutos do banco não permitiam estar cotado, não permitiam estar listado em bolsa. O que eles fizeram foi dizer, sim, vamos permitir isso. Não quer dizer é que o façam já. Porquê? Porque querem manter a hipótese do IPO enquanto negociam uma venda direta. Quando tiverem, e já lá vamos também a esse detalhe, o prospecto aprovado na CMVM, isso fica completamente limpo. Agora, esta decisão de permitir que no futuro o banco seja cotado não obriga o banco, obviamente, a avançar já na prática com essa realidade. Fica apenas autorizado, o banco fica autorizado a que isso possa acontecer, e vai poder decidir se o faz e quando o faz. Lá está, tendo em conta que há aqui o outro elemento adicional da aprovação do prospecto. As 2 vias de que falava são aquelas que já referiste, a venda direta por um lado, o IPO por outro. Na questão da venda direta pode, enquanto nós falamos, haver conversas de bastidores entre o principal acionista, o fundo norte-americano Lone Star, e potenciais compradores. Já têm sido muito referidos na imprensa e no Negócios em particular os potenciais interessados na compra do Novo Banco. Em Portugal são o BCP, que no entanto está desconfiado do preço, e a Caixa Geral de Depósitos, que diz que se comprar é só a banca de empresas, e ao mesmo tempo que diz que deverá ser muito difícil separar a banca de empresas da restante atividade do banco. Portanto, vão deixando sempre estas farpas na discussão, mas são os 2 candidatos potenciais na compra do Novo Banco em Portugal. Depois há um outro potencial candidato que é o CaixaBank, mas essa concretização deverá ser mais difícil, e também já vamos falar disso, até por influência política. São estes os candidatos em cima da mesa. A questão é que, se o Novo Banco tiver na mão os trunfos para lançar o IPO, fica com uma situação muito mais confortável para ao mesmo tempo negociar a venda, porque sabe que se puder fazer um IPO, mesmo que a venda falhe, tem sempre essa segunda hipótese, não é? É sempre melhor termos 2 opções para atingir determinado fim do que apenas uma, porque se tivesse apenas uma seria muito mais facilmente pressionado por questões externas, de conjuntura, de apetite dos mercados que existe, e também já vamos falar nisso, e portanto o banco quer ter nas mãos os trunfos que lhe permitam dizer, se não for para um lado, vou para o outro, a escolha é minha e tomo-a quando eu quiser. Foi no fundo isso que os acionistas fizeram nesta semana. Para quê? Para ficarem com a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, sendo que a faca era um formalismo, não é? Mas faltava esse passo. Faltava este passo. A faca é o IPO e o queijo é a venda direta, e assim podem sempre optar por uma das 2 hipóteses. Seja qual for o futuro do Novo Banco, e ele deverá ser decidido nas próximas semanas ou meses, aquilo que está em cima da mesa para os acionistas é sempre um encaixe muito significativo, porque optando o Novo Banco, seja por uma venda direta da totalidade do banco, seja por uma venda direta de parte do banco, seja pela dispersão de até 30% do capital em bolsa,
dadas as avaliações que existem da instituição, e estamos a falar de avaliações que vão até aos 7 mil milhões de euros, é a mais elevada que existe, basta olharmos para este número para percebermos que os acionistas vão encaixar muito dinheiro com qualquer operação que seja feita. Se a operação valer 1.000 milhões, seja em bolsa ou de venda de parte do negócio ou de venda direta, por cada 1.000 milhões, a Lone Star recebe 750, o Estado recebe 115 e o Fundo de Resolução encaixa 135, isto correspondente às participações que tem no capital do banco. E por isso sim, o que o banco fez com esta decisão, ou o que os acionistas, melhor dizendo, do banco fizeram com esta decisão, foi darem autorização a si próprios para terem duas vias abertas, no fundo, para o futuro imediato do banco. Como referiste, há um detalhe, o novo banco tem o prospecto ainda em avaliação na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, na CMVM. Que influência que isto pode ter no futuro do banco? Tem a tal influência do timing que eu falava há pouco, ou seja, indo por partes. Primeiro, essa luz verde da CMVM, à partida, não vai demorar. O banco sabe isso, pelos contactos feitos pelos negócios também é essa a realidade. Este não vai demorar, não sabemos exatamente o que quer dizer, mas não serão certamente meses, serão certamente ou dias ou, no pior dos casos, semanas até terem a luz verde. Porquê é que isto é importante? Porque assim que o banco tiver luz verde da CMVM, fica com os tais trunfos que eu referia na mão, porque aí elimina-se completamente todas as barreiras que possam existir, internas, que foi eliminada com a Assembleia Geral, e externas, que é a avaliação da CMVM do prospecto da operação, ficam eliminadas todas as barreiras e o banco fica na posição muito confortável de poder decidir avançar ou não com o IPO. E quando? E quando é que pode avançar? Obviamente, tendo isso na mão, fica muito mais liberto para fazer nos bastidores a negociação de uma eventual venda direta. Porque se não tiver esse ok, a venda está mais pressionado na questão da venda direta, porque não sabe quando é que o ok vai acontecer, pode demorar muito, pode demorar pouco, em princípio demora pouco, mas nunca se sabe, e portanto, tendo uma das vias já completamente aberta, fica mais liberto, mais confortável com a opção de negociar a outra via, que é a venda direta. E por isso, quanto mais depressa tiver o ok da CMVM, melhor, porque com esse ok fica a saber que pode lançar o IPO nos termos que entender. Mas nós sabemos que, e esta é outra questão muito importante para o futuro do novo banco, nós sabemos que se o novo banco optar pelo IPO, há muito apetite no mercado. A nossa secção de mercados fez um trabalho exatamente sobre este tema. Há investidores muito entusiasmados, digamos assim, com a hipótese de o novo banco ir para a Bolsa. O que, para a administração do banco, é o melhor dos mundos, porque se sabem que, de um lado, tem a hipótese de lançar um IPO se e quando quiser, nos termos em que quiser, e sabe à partida, porque obviamente há auscultações de mercado que vão sendo feitas e o banco tem obviamente essa noção, que há vontade de investir no banco e portanto tem, vamos dizer assim, uma garantia informal de sucesso do IPO se e quando o lançar. Por outro lado, se está a negociar uma venda direta nos termos em que referi, isso é o melhor dos mundos. O governo português não quer ver o novo banco vendido a um banco espanhol. Esta vontade pode ter um efeito prático? Pode, por via do soft power, digamos assim. Formalmente, o governo, nós estamos no mercado europeu, não é? E, portanto, o governo não pode, com base na nacionalidade, e ainda por cima, por ter uma posição minoritária no novo banco, não pode, com base na nacionalidade, dizer que recusa tal operação, por todos os motivos. E, portanto, formalmente, do ponto de vista puramente técnico, o governo não pode fazer nada. Mas isso é do ponto de vista formal e técnico. Sabemos que no mundo da política, e sobretudo quando a política se mistura com a economia, as coisas não são exatamente assim. Nesta semana já soubemos que o governo, exatamente a exercer o tal soft power, terá enviado uma carta ao governo espanhol a manifestar desconforto com a possibilidade de o novo banco ser vendido ao CaixaBank, e foi por isso que eu referi no início que a possibilidade do CaixaBank avançar para a compra do novo banco é mais
de mais difícil concretização e mais complexa do que a dos bancos portugueses, mas o governo português terá feito saber junto do governo espanhol que sentia desconforto, e essa é obviamente uma tomada de posição que também não pode ser ignorada, porque embora o governo não possa, mais uma vez, formalmente, não tem poderes para impedir com base na nacionalidade, significa que dentro dos outros poderes que terá vai fazer o possível para expressando a sua vontade. Expressando a sua vontade, pode ser muito zeloso na avaliação da operação, pode dar instruções aos reguladores para serem o mais rigorosos possível e tentar com que a operação seja mais demorada, e portanto tudo isto são diálogos que podem ocorrer nos bastidores. Não é um poder efetivo que o governo tenha, mais uma vez não o tem, mas sim pode ter essa influência por via da diplomacia, digamos assim, e do diálogo entre os governos dos dois países, porque depois o que também acontece é que nenhuma empresa, e em particular nenhum banco, gosta de estar envolvido em polémicas e gosta de ver o seu nome arrastado para um debate que pode ser de âmbito depois muito mais político do que económico ou financeiro, e portanto esta é uma forma indireta de persuasão e de exercer uma influência que não é formal, mas que também pode, pelo menos em teoria, ter esse efeito, sim. Obrigada, Hugo. Obrigada, Leonor. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.